Suas fissuras, margens, orifícios, se ouvem sussurros e gritos de vozes emudecidas. A rua é o palco, escreveu Richard Schechner já há um bom tempo. Aliás, quando eles começaram durante os protestos contra a guerra do Vietnã, fizeram um círculo em volta do Pentágono e estavam levitando o Pentágono. A rua é o palco, em performance a cidade se recria. Em foco, a ação e os seus efeitos surpreendentes, desestabilizadores. Em ação se formam mundos em performance. A ação é o princípio das coisas, é o ato criativo que coloca o mundo em movimento. Como disse Hannah Arendt, ela tem a natureza do milagre e do inesperado. No princípio era a ação, diz Fausto de Goethe. Embora estruturas sociais simbólicas procurem atenuar os efeitos da ação, cuja natureza é romper todos os limites, elas jamais conseguem eliminar as consequências de sua imprevisibilidade. A ação é frágil, efêmera e, ao mesmo tempo, potencialmente poderosa, explosiva. Na ação criadora dos seres, em movimentos sísmicos se formam mundos em performance. De acordo com Roland Barthes, teatro pode ser definido como uma atividade que calcula o lugar olhado das coisas. Essa definição, especialmente num registro ampliado de cálculo do lugar sentido das coisas ou vivido das coisas, também é relevante para pensar o ofício dos antropólogos. As atenções de uma antropologia da performance voltam particularmente para os lugares surpreendentes dos palcos. Cantos, margens, fissuras, subsolos, submundos, aberturas no chão, bastidores, ruas e espaços onde os palcos ganham vida, onde os públicos, entrando em cena, se transformam em atrizes e atores. Espectadores, como diz Augusto Boal, se transformam em espectadores, espectatrizes. A escuta se amplia, se afunda para captar em palcos vivos e mutantes os sussurros e ruídos de um inconsciente sonoro capaz de provocar o estremecimento e inervação dos corpos. Cenas expandidas, palcos porosos. Entrando em cena, a antropologia também se transforma em uma antropologia em performance. Em palcos vivos se formam mundos em performance. William Shakespeare escreve que o mundo inteiro é um palco, todos os homens e mulheres não passam de meros atores, eles entram e saem de cena, cada um no seu tempo representa diversos papéis. Talvez se possa acrescentar que, ao mesmo tempo em que o mundo inteiro é um palco, palcos e mundos se formam em performance. Em palcos vivos do mundo se formam mundos em performance. Um registro sensível aos sons e ruídos dissonantes, a performance é capaz de produzir um efeito sismológico em relação ao tempo. Imagens do passado irrompem no presente, momentos de perigo, subvertendo um palco da história concebido como uma sequência de cenas que culmina num presente naturalizado. Por força vulcânica, tais imagens vêm à superfície, achando as crostas do presente. Em montagens carregadas de tensões, camadas geológicas do passado, que se afundam na vida social, emergem no presente, se justapondo às sedimentações recentes. Assim se produz um efeito de interrupção em relação ao contínuo entre passado e presente. Trata-se de um passado presente. Desculpa. Ou melhor, de um tempo liminar, como diz Rebecca Schneider. Uma dica de Schechner: não passado e não passado, aqui e agora. Um dos preceitos do historiador imaginado por Walter Benjamin, relevante a uma sismologia dos mundos em performance. É preciso fazer explodir
contínuo da história. Nesses momentos, sugere Schneider, a performance toca o tempo. De acordo com Richard Schechner, as tiras de comportamento a partir de quais se criam performances podem ser comparadas às tiras usadas por um cineasta na feitura de um filme. Momentos surpreendentes, às vezes chocantes, explosivos, performances são produzidas. No liming do tempo se formam montagens carregadas de tensão. Ao falar da influência de Schechner sobre seu próprio pensamento, Victor Turney diz: eu aprendi com ele que toda performance é comportamento restaurado, que o fogo do significado irrompe da fricção entre as madeiras duras e suaves do passado, presente, da experiência social e individual. Esta ideia está no cerne da antropologia da experiência e performance de Turner, na fricção de gravetos pontiagudos do passado com as madeiras do presente, faíscam imagens dos fundos da memória e do esquecimento, formando mundos. Performance é uma arte de Prometeu. Na constelação dos tempos, os sons e ruídos do passado afloram em paisagens sonoras do presente. Performance, enquanto uma forma de montagem, mobiliza aqui agora os restos e resíduos de mundos arcaicos, criando novos mundos, ensaiando mundos que ainda não vieram a ser. Em Cities of the Dead, Cidades dos Mortos, de Joseph Roach, livro do Joseph Roach, mundos em performance se formam no encontro entre vivos e mortos. De acordo com Avery Gordon, Haunting Matters, que seria assuntos de assombração, assombrações podem dar acesso a elementos marginalizados, suprimidos, trivializados e negados. Uma imagem assombrosa ou fantasmagórica que se manifesta como ausente, ou presença de uma ausência, esquecida, no entanto, vital, pode interromper o curso das coisas. Produz um desvio, possivelmente iluminando a nossa condição atual, fazendo com que possamos ver as coisas. Ver coisas que antes não conseguimos ver. A seguir, vou apresentar 3 pesquisas tendo a ver com cidades, memórias e artes performativas. Talvez uma cautela: as artes performativas que encontrei nessa pesquisa são de pessoas, provavelmente, sem nenhuma formação artística formal. Em cada uma delas, lampejo imagens que me assombram. Então, uma primeira pesquisa que me impactou, que eu desenvolvi, tem a ver com os boias frias em performance. Me lembro da primeira vez em que vi um caminhão de boias frias, cortadores de cana, passando pelo centro de uma cidade. Levei um susto. Cobertos de fuligem de cana queimada, com panos cobrindo as suas cabeças, moldurando seus rostos castigados pelo sol, davam sustos em transeuntes. Na troca de olhares, a experiência de um estranhamento. E um dos sertões do Brasil. Sertões profundos. Moravam em periferias de cidades, bairros como Risca-Faca, Buraco dos Capetas, Ponte do Caixão. Iam e voltavam todos os dias dos canaviais. Moravam nas cidades. Passavam pelos centros da cidade. Chama a atenção o modo como certas figuras liminares, particularmente as do campo, assombram a cidade ao longo da história. Entre elas, os boias frias. Nos anos 70, em meio a um clima de embriaguez generalizada, induzido por sonhos de progresso, irrompe os boias frias no cenário nacional. Configura-se, então, um ato histórico de proporções míticas. A transformação dos canaviais paulistas no equivalente brasileiro dos campos de petróleo dos sheiks das Arábias. Entranhas dos sonhos, espantalhos, assombrações, assim eram chamados. E assim brincavam, suscitavam pasmo, provocavam. Nas idas e vindas dos canaviais, no início dos dias e das noites,
transformavam as tábuas de carrocerias de caminhões em palcos de um teatro cotidiano. Interrompiam o fluxo da cidade. Os risos e gestos dos boias frios se manifestavam no teatro de assombrações. Teatro insólito. Em meio a risos, nos palcos de um espantoso cotidiano, boias frias se transformavam, nessas carrocerias de caminhões, em múltiplas personagens. Viravam sheiks, apaches, santos loucos, Antônios Conselheiros, Lampião, Maria Bonita, bois, boys, cowboys, Michael Jackson na época, Margaret Thatcher, espantalhos, assombrações, entre outras. Das escadinhas do fundo das carrocerias de caminhões, boias frias se faziam de sombras e assombrações, dando sustos em quem se encontrava nas calçadas. Eu lembro descendo das escadinhas e chegando bem perto das pessoas lá perto. Às vezes se faziam de bois agonizantes e brincalhões. "É boi!" gritavam. Ou então de loucos em barcas no mar verde dos canaviais. "A gente vai morrer afogado aqui no meio do canavial", assim, dias de chuva. E um caminhão de boias frias também se transformava em Manaus dos loucos. No caso dos boias frias, não se tratava simplesmente da encenação de uma loucura que se contrapunha à normalidade do cotidiano. O próprio cotidiano era encenado como um desvario. Mas não há exemplo mais eloquente de nossa condição de homo ludens do que o teatro desses boias frias, esse teatro extraordinário, cotidiano. As suas brincadeiras e encenações nos canaviais e carrocerias de caminhões. Esse assombroso cotidiano, entrando e saindo das cidades. Aqui a subjuntividade, o fazer de conta, o como ser das coisas que Victor Turner e Richard Schechter atribuem à performance, particularmente à performance estética, característica de quem age num estado de estranhamento, torna-se cotidiana. Experiência de liminaridade pode suscitar efeito de estranhamento em relação ao cotidiano. Trata-se mais do que um simples espelhamento do real. Subjuntividade que caracteriza um estado performático, liminar, surge com o efeito de um espelho mágico. Trata-se de um tempo e espaço propícios para associações lúdicas, fantásticas. Figuras alteradas ou mesmo grotescas ganham preeminência. Abrem-se fendas no real, revelando seu inacabamento. Tensões suprimidas vêm à luz, estratos culturais, sedimentações mais fundas da vida social vêm à superfície. Assim, nos espaços liminares se produz uma espécie de conhecimento, um abalo. Vou te dar alguns exemplos. Boias frias nessas tábuas de caminhões, por exemplo, saindo de costas em direção aos canaviais, porque eles andavam de costas, né, sentados na carroceria de caminhões. Entre outras brincadeiras, eles se apresentavam como sheiks das Arábias. Na saída da cidade, de madrugada, ao passar por um grupo de pessoas, dos rapazes da turma, tal como um apresentador de circo, chama atenção para a figura do seu colega que está de pé no traseiro do caminhão. Boia fria com panos brancos, moldurando o seu rosto, os panos que protegem da cana afiada e do sol, né? Então, vocês já viram as figuras dos boias frias, né? Olha o sheik das Arábias, diretamente da Arábia Saudita, o sheik pajé. Coisa, você já viu o sheik? Aqui, ó. Essa montagem de um boia fria sheik, essa brincadeira era recorrente. Essa montagem de um boia fria sheik não deixam de ser reveladoras. A figura do boia fria arrepiou o imaginário social nos anos 1970, após a primeira crise do petróleo e derrocada do milagre econômico brasileiro. Sonhos de um Brasil gigante que, deitado em berço esplêndido, despertava, enfim, de uma sonolência secular, eram perturbados pela recusa dos sheiks de petróleo de fornecerem combustível para o mundo do capitalismo industrial. Ainda sob os efeitos do milagre econômico, num clima de quase embriaguez,
De uma nação movida pelo que Walter Benjamin chamaria de narcótico do progresso, foram montados os grandes projetos nacionais visando a substituição de petróleo por cana-de-açúcar. Essa surgia com todo o brilho não apenas de um produto moderno, exigindo altos investimentos de capital, mas de um produto que, por ser fonte de energia renovável, poderia dar sustentação aos projetos de desenvolvimento. Sob a perspectiva da industrialização da agricultura, a produção canavieira, porém, apresentava um problema. O ciclo da safra não havia sido totalmente mecanizado. Daí a necessidade de aproveitamento sazonal de uma imensa quantidade de cortadores de cana. Nesse momento, uma das cenas primordiais da modernidade brasileira, irrompeu nas cidades, estradas, no imaginário social, a figura do boia fria cortador de cana. Boias frias substituíram sheiks árabes. Nas carrocerias de caminhões andavam sheiks, boias frias. Um segundo exemplo. Ao passar por um caminhão de transporte de gado, eles também eram transportados nesses caminhões adaptados, que antes levavam gado, levavam material de construção. Um dos rapazes levanta-se, fazendo um gracejo, grita: "E boi, boia fria, sou boy. E boi, boia fria, sou boy." Fantástica, essa junção de imagens também era real. Aparentemente arbitrária, a montagem evoca as rupturas, interrupções, travessias nas histórias de vida dos boias frias. Histórias de vida vira montagem. Boias frias eram muitas vezes levados ao campo em caminhões originalmente destinados para o transporte de gado. Como gado de corte, eram levados. O êxodo rural que criava nas cidades do interior paulista uma reserva de força de trabalho periodicamente incorporada durante a safra da cana-de-açúcar, com mão de obra volante e boia fria, era estimulada por um processo de substituição de pequenos produtores rurais por gado, transformação de terra de trabalho em terra de gado. Substituídos por bois no campo, substituem os bois nos caminhões. Assim, produzindo a matéria-prima que impulsionou os grandes projetos nacionais do Proálcool, Plano Açúcar, o esforço do seu trabalho serviu para fornecer energia para as máquinas que povoavam os sonhos de uma cidade, de uma sociedade. Como realização de um desejo proibido, os sonhos de um boia fria, ser dono de um carro. Nas interrupções do trabalho, nos canaviais, rapazes às vezes entravam em estados de devaneio. O sonho é ter um Passat, ó eu, uma mão no volante, e aqui. Aí você ia ver. Nesses momentos, boias frias viravam boys, filhinhos de papai, com acesso a carros. Mas as trepidações dos carros, namoradas e namorados, mas as trepidações dos carros em que esses boias frias andavam diariamente, eram capazes de produzir efeitos de despertar. As carrocerias dos velhos caminhões, os carros de boi transformados em carros de boias frias, operados pelos gados dos depósitos de ferro velho, esses bois iam em direção aos canaviais. Boias frias e caminhões de bois. E boi, boia fria, sou boi. O anjo da história, sugeriu Walter Benjamin, seria como um anjo de um dos quadros de Paul Klee. Seu rosto leva a expressão de espanto. Os seus olhos estão fixos nos destroços do passado que se acumulam aos seus pés. Mas ele não pode deter-se para juntar os pedaços. Suas asas estão prontas para o voo. De fato, às suas costas sopram os ventos de uma tempestade por qual é levado em direção ao futuro. Essa tempestade leva o nome de progresso. Nas carrocerias de caminhões, boias frias também andavam de costas, tal como ângelos novos, em direção ao futuro, levados por uma tempestade chamada progresso. Ao nascer do dia, em direção aos canaviais, ao cair da noite, em direção às cidades. A segunda pesquisa, a mulher loba em performance. Ou Nossa Senhora Aparecida e a mulher lobisomem. Um assombro para mim. Quando vi a Aparecida, também vi a mulher loba.
Fui a Aparecida pela primeira vez com um grupo de pessoas de um lugar onde morei por um tempo, Buraco dos Capetas. Assim os próprios moradores chamavam o lugar onde moravam. Um momento de emoção, no corredor da nova basílica, devotas e devotos passam ao lado da santa. Parece que a persona do sagrado flexiona os corpos de quem se transforma por um instante em filhas e filhos da santa. Ao mesmo tempo, os corpos também flexionam a santa, que se transforma em algo, eu diria, como uma Nossa Senhora do Buraco dos Capetas. Após as visitas às basílicas, seguimos o percurso do catolicismo popular, percorrendo lojas, lugares de venda em trajetos descendentes por ruas labirínticas de Aparecida. E a imagem da santa parecia que ia junto, misturando-se em meio à multidão de objetos de venda. Sagrado e profano se misturam, se esfregam, se transformam um do outro. Ao pé do morro, estranhamente próximo à nova basílica, um parque de diversões. As grandes atrações: mulher gorila, mulher cobra, mulher loba ou mulher lobisomem. Aparecida desapareceu, virou aparição. Fomos ver a mulher loba. Formando um semicírculo, espectadores de pé numa pequena sala observam uma jaula sobre um palco, de onde sai uma moça. Ao seu lado, segurando seus braços, dois rapazes. Ao estilo circense, um apresentador com alto-falante, voz retumbante, anuncia o fato espantoso de qual seremos testemunhas. Encena-se uma luta em que a moça supostamente recebe uma injeção, uma agulha imensa. Apagam-se as luzes, ouve-se estrondos. Em meio a lampejos, a figura na jaula avulta, ela agarra as barras de ferro. Um clarão de luz irrompe a imagem bizonha de criatura, corpo e rosto de mulher lobisomem. De repente, rompe-se a jaula. A mulher loba arrebenta as grades da jaula e salta em meio ao público. Algumas pessoas correm, encenando uma luta. Rapazes conseguem conter essa encenação, rapazes conseguem conter a criatura que volta à jaula. A semelhança de um teatro de Bertolt Brecht, o espetáculo da mulher lobo produziria um espanto, um estranhamento. Chama atenção as afinidades. Depois a mulher loba me fez pensar na Aparecida. Chama atenção, isso porque as pessoas, quando voltavam dessa viagem, o que elas mais falavam de imediato era o encontro com a mulher loba. E isso aí ficou na minha cabeça, porque essa coisa da mulher loba, né? O gesto dela saltando, arrebentando a grade. Mas me fez pensar também nas afinidades entre a Aparecida e a mulher loba. Já que a Aparecida, no catolicismo popular, ela vai acompanhando todo o trajeto. E chega no parque de diversões, lá encontro aparições. Falei, a Aparecida virou aparição, mas me fez pensar as afinidades entre a Aparecida e a mulher loba. Ambas aparições, ambas produzem efeitos de choque. Chama a atenção isso, os milagres, o susto provocado por Nossa Senhora que derruba o cavaleiro arrogante, o seu cavalo, na escadaria da basílica, né? O susto que o cavalo leva, o cavaleiro leva. Ou então o caçador prestes a ser devorado por uma onça e chama Nossa Senhora, nossa, e também é uma exclamação de choque. Né? E aparece Aparecida e a onça fica pasmada. Assim, essas afinidades, Nossa Senhora, expressão de choque. Em outra história sobre Nossa Senhora, também isso achei interessante. Lanternas e velas de devoção se apagam e depois, milagrosamente, se acendem. Os parques de diversão produzem efeitos semelhantes, não com velas e lanternas, mas na era da reprodutibilidade técnica, com choques elétricos, estouros de luz. Walter Benjamin viu nos parques de diversões os locais de educação das massas. Esse trecho do Benjamin.
As massas obtêm conhecimento apenas através dos pequenos choques que martelam a experiência seguramente as entranhas. Sua educação constitui-se de uma série de catástrofes e sobre elas se arrojam, sob as lonas escuras de feiras e parques de diversões, onde as lições de anatomia penetram até a medula óssea, ou no circo, que a imagem do primeiro leão que viram na vida se associa inextricavelmente à do treinador que enfia seu punho na boca do leão. É preciso genialidade para extrair energia traumática, um pequeno, específico terror das coisas. No parque de diversões, aprende-se a dizer nossa! Exclamação. Como Judith Butler talvez pudesse sugerir, parques de diversões, onde se encontra a mulher-loba, constitui um domínio de corpos abjetos, aqui seguindo a Judith Butler, o livro dela, Bodies That Matter, Corpos que Importam, né? Ela fala, então também tem um outro domínio, que são os corpos abjetos, que assombra esse domínio dos corpos que importam. Apesar de que Nossa Senhora se encontre, provavelmente, em outro domínio, dos corpos que importam, a experiência de abjeção me parecia uma estranha parecida, conforme fui aprendendo nas histórias que se contam sobre ela. Ela apareceu inicialmente com um corpo sem cabeça. Sofreu ataques, diversos momentos, ataques violentos. Despedaçou-se em quase 200 pedaços, como nos resultados de um desses ataques. Seu corpo daí foi remontado desses pedacinhos. O nariz se perdeu. Um dos seus olhos, diz o padre que cuidava dele, tem um olhar muito estranho, porque ele achava que ela não ficou legal depois de ser remontada. E um dos seus biógrafos disse, ela é muito feia, apesar de que, para o devoto, mas ela é muito feia. Caso não se cobrisse com um rosário, uma coroa e um manto dourado, escondendo o seu corpo quebrado, ela também talvez pudesse ser colocada, tal como a mulher-loba, no domínio de corpos abjetos. Um dos primeiros milagres de Aparecida apresenta a imagem de um homem acorrentado, escravizado. Na aparição da santa, as correntes se quebram, se desfazem. O gesto explosivo de libertação na cidade de Aparecida ganha vida não tanto, talvez, nas basílicas, como no parque de diversões, onde a mulher-loba e a mulher-gorila longa arrebentam as grades da jaula. Para muitas devotas, Aparecida, vestida de rosário, é bom lembrar, é uma mãe preta. A história da primeira aparição de Nossa Senhora produz um assombro. E aqui a mulher-loba fazendo repensar Aparecida. Em 1717, a imagem do corpo sem cabeça de Aparecida foi encontrada nas águas do rio Paraíba por pescadores numa pesca para um banquete a ser oferecido por autoridades locais em homenagem ao novo governador de São Paulo, Minas Gerais, Pedro de Almeida, Portugal, conde de Assumar, que seria conhecido como quem cortava as cabeças e as pernas dos negros fugidos. Achei tão incrível isso. A mulher Aparecida que aparece sem cabeça, cabeça cortada. No momento em que os pescadores estavam pescando para oferecer um banquete para essa figura que ganhou fama de quem cortava a cabeça. Os negros fugidos. Falando sobre a mulher-loba, uma mulher me disse, quer saber? Achei isso tão incrível. Ela também é filha de Deus. Ela não falou do contraste Aparecida e mulher-loba.
Eu acho que isso pode ter a ver com o catolicismo popular. Ela não falou do contraste entre a Aparecida e a mulher loba, que seria tão óbvio para muita gente. Ela viu uma semelhança, como quem estivesse observando mãe e filha, ou duas irmãs. E aqui me lembrei também de uma das teses do Benjamin, conceito de história. Pois não somos tocados por um sopro do ar que foi respirado antes. Não existem nas vozes que escutamos ecos de vozes que emudeceram. Não tem as mulheres que cortejamos, falando nessa linguagem cortesã. Não tem as mulheres que cortejamos irmãs que elas não chegaram a conhecer. De volta ao buraco dos capetas, folheando anotações de campo, um novo choque de reconhecimento. Em dramas cotidianos, transformações de devotas de Aparecida eram estranhamente parecidas com a que presenciei no parque de diversões. Diante de um trator que ameaça demolir os barracos, uma mulher, Maria dos Anjos, se transforma em bicho. Vai ter que passar por cima de mim se quiser derrubar meu barraco, o barraco dos meus filhos. O povo foi se juntando e ficaram em frente ao trator, e o trator foi embora. Isso de virar bicho. Outro exemplo, ao chegar do canavial, descendo carroceria do caminhão, o seu José, que cortava a cana, no meio da rua, é confrontado pelo dono de um boteco, o Risadinha. E aí, quando é que você vai pagar aquela dívida? O seu Zé, que tinha fama de trabalhador, muito orgulho de trabalhador, voltou para casa arrasado. Sua esposa, Dona Joana, num estado de fúria, correu para o boteco. Na frente de todo mundo, disse: "O que você está pensando? Como que você humilha o Zé desse jeito? Como você não lembra que meu filho já pagou essa dívida? Está pensando o quê? Você não vai enricar às custas do Zé dos meus filhos." O Risadinha falou: "Mulher doida." A Dona Joana respondeu: "Sou doida mesmo. Está pensando que sou gente?" Essa frase eu achei tão marcante depois de ter visitado o parque de diversões, porque era uma frase que a mulher loba bem poderia dizer: "Você está pensando que sou gente?" Tem muitos outros exemplos, um último que eu vou dar. Uma mulher que soube que os policiais haviam parado seu marido, que voltava do trabalho com mochila nas costas. Ela que tinha brigado muito com ele para ele ir trabalhar, né? Porque ele não estava trabalhando, eles tinham um nenê, tinha criança pequena, tudo mais. Ele foi trabalhar. Mas na volta, ela soube que policiais haviam parado seu marido, que voltava do trabalho, com mochila nas costas. Ela correu para o local. Virou onça, era o que as pessoas diziam. Virou bicho. E daí juntou muita gente depois em frente ao seu barraco e da sua mãe, a Dona Joana. Ficaram comentando isso com muito orgulho do que ela fez, porque ela avançou nos policiais, tal como a mulher loba. O espelho mágico da performance que se descobre num canto da cidade, nesse caso de Aparecida, às margens das basílicas, me parece que Aparecida é uma mulher loba. Por fim, último exemplo. Uma terceira pesquisa, Teatro dos Bonecos, ou Bonecos em Performance. Os bonecos do Rio Piracicaba em performance. Quando vi os bonecos pela primeira vez, levei um susto. Eram bonecos pescadores. Tinham varinhas de pescar ao lado do rio, mas eu achava que era gente. E fazia tempo que eu não via gente pescando à beira do rio. Acho que fazia muito, assim, nem de ouvir falar. E vi, eu achava que era gente. Surgiam ao lado da Casa do Povoador, em Piracicaba. Na época, a prefeitura procurava recuperar a memória dos bandeirantes, da ação civilizatória dos bandeirantes, restaurando essa casa
casa considerada a mais antiga da cidade. Era a casa do povoador. Essa casa, então, em ruínas, que teria sido a casa do bandeirante, Antônio Correia Barbosa. Achei interessante isso porque é o momento que a cidade, a prefeitura, pelo menos, está organizando alguma coisa de resgate da memória, tentando lembrar a sua história. Mas como viu Walter Benjamin nas trilhas de Marcel Proust e Sigmund Freud, a memória voluntária também produz esquecimento. Na memória involuntária de uma cidade lampejam imagens dos remoinhos do tempo, dos fundos do esquecimento. Em Piracicaba, dos substratos do inconsciente da cidade, lampejam imagens dos bonecos à beira do rio. Logo soube, tinha gente que morava lá, naqueles barrancos, antes de chegarem os bandeirantes. Eram caboclos, eram índios, muita gente. Logo soube que os bonecos eram feitos por uma pessoa chamada Elias, que morava próximo ao rio. Elias me contou que havia feito o primeiro boneco para uma criança, uma menina. O irmão menor da menina, na verdade ele começou fazendo esses bonecos como aqueles bonecos de Judas, que depois eram... E daí uma criança queria uma boneca e daí a mãe pediu para ele fazer, ele fez o boneco, a boneca, só que os bonecos que ele fazia era tamanho de gente grande. Então a criança levou o susto. A criança adorou, a menina adorou, mas o irmãozinho dela ficou apavorado, não conseguia nem dormir por causa daquele boneco. Então o que o Elias fez? Ele pegou, a mãe chamou o Elias, falou, leva embora, porque o meu filhinho não está conseguindo dormir. A minha filha adorou, mas não consegue dormir. Então ele pegou o boneco e levou no barranco do rio. Ele morava pertinho do rio, né? Era um dos velhos barranqueiros, como se diz, que foi onde se fundou a cidade, um lugar histórico, mas que meio ficou às margens também. Foi um lugar de fundação, mas que depois ficou às margens da própria cidade. Então ele pegou e levou aquele boneco para o barranco do rio. Falou, vou colocar aqui. Só que daí, quem levou o susto, você vê que já é o terceiro susto, porque eu levei o susto, depois tem a história do susto da criança, e agora quem levou o susto foi o próprio Elias, porque quando ele colocou o boneco na margem do rio, ele viu seus ancestrais. Era como se ele estivesse vendo sua mãe, seu pai, até irmãos que já tinham morrido. Eram os ancestrais, eram os próprios mortos que estavam ali povoando esse barranco. Ele começou, ele fez mais barranco, ele fez mais bonecos. Só que aí o que aconteceu? As pessoas passando, aliás, tinha gente que chamava de assombração, de fantasma, e ele fala, não tem nada a ver, não é assombração, não é fantasma nenhum. Mas ele falava, são meus irmãos, são meus ancestrais que estão ali. Mas as pessoas começavam a machucar os bonecos, tacavam fogo nos bonecos, derrubavam os bonecos nas águas, afogavam os bonecos. Então o que ele fazia? Ele pegava e fazia mais bonecos. Quanto mais as pessoas jogavam os bonecos no rio, mais bonecos ele fazia. Ele tinha colocado esses bonecos, que eu acho interessante, ao lado da casa do povoador, que é onde a prefeitura estava tentando relembrar a sua história. O povoador, o que ele estava fazendo era povoando os barrancos do rio com os bonecos que eram seus ancestrais, os bonecos que eram seus descendentes, até de gente que estava lá antes dos bandeirantes. E aí ele pegou os bonecos e levou para o outro lado do rio, para a mata. Aliás, diziam que o povoamento inicial era daquele lado, é onde estava a mata. Aí ele levou para aquele lugar. Eu achava interessante que as histórias que ele contava sobre os bonecos eram parecidas com as histórias que ele contava sobre os próprios moradores dos barrancos dos rios,
os velhos barranqueiros, como ele. Porque ele dizia, pode maltratar, pode jogar na água, pode botar fogo, mas eles não saem daqui. E na época, a prefeitura, ao relembrar o Bandeirante, também estava fazendo uma operação de tentar tirar os barranqueiros, os velhos barranqueiros, da beira do rio, porque eles tinha um projeto que era o projeto da Reconquista, era como um Bandeirante redivivo, de repente, mas tirando os moradores e desalojou muita gente. E é nesse momento que ele faz esses bonecos que não saem da beira do rio. E era o que ele falava dele e das suas vizinhas, seus vizinhos: a gente não sai daqui. Era como se os bonecos, essas bonecos que ele via como pessoas, eram pessoas, né, vivas para ele, como se energizassem os próprios moradores do rio. E também fazia essas varinhas de pescar, é interessante, fazia essas varinhas de pescar, ele dizia, essas varinhas de pescar não tiram peixe do rio, elas atraem peixes, elas povoam o rio. Então ele via um trabalho como quem estivesse repovoando os barrancos do rio e o próprio rio, devolvendo a vida. Bom, esse rio que nunca morre, como ele diz, era a religião dele, esse rio, né, que dá vida. Era como se ele estivesse... Os bonecos, para ele, é a obrigação que ele deve, obrigação para o rio. Ele considerava isso como... Ele que sempre recebeu... Perdendo a voz. Mas ele que sempre recebeu do rio, inclusive desde quando ele ficou desempregado, ele trabalhava na Vila Boys, né, no lugar lá. Quando teve uma greve de operários, de trabalhadores, ele foi mandado embora, outros foram mandados embora. O que sustentou essas famílias foi o rio, os peixes do rio, e plantando mandioca, milho e uma porção de coisas às margens do rio. Por isso que ele falava, ele colocava os bonecos também nas plantações, não para espantar os pássaros, mas para atrair os pássaros. Ele falava, isso aqui não é espantalho, você pode ver que eles atraem os pássaros. E ele se dizia o maior lixeiro da cidade, era um catador. Eu sou o maior lixeiro da cidade. Por quê? Porque ele percorria os barrancos do rio e os resíduos, aquilo que vinha na enxurrada, que dá para pensar com o Benjamin de novo, Tempestade do Progresso, enxurrada do Progresso, que tinha muita enxurrada. Aquilo que ficava como resíduos, ele aproveitava para fazer os bonecos. E ele seguia um curso, e inclusive ele ia atrás dos caminhões quando cortava os galhos das árvores, ele usava esses galhos das árvores para fazer os bonecos. Ele ia até a Ponte do Caixão, onde se enroscavam os corpos levados pelo rio, e também catava resíduos, inclusive roupas desses corpos. E às vezes pessoas que morriam, as pessoas doavam as roupas de quem tinha morrido, doavam para o Elias. Elias que passava na sua carroça, puxado por um cavalo que ele chamava de lontra. Acho maravilhoso esse nome, né? Que é o cavalo do rio, né? Lontra, que é meio brincalhão, aliás. Ele nessa carroça, que ele comprou na época que ele foi desempregado, ele usava para catar os resíduos e fazia os bonecos desses resíduos. Tinha um outro artista e artesão à beira do rio, uma vez ele me falou, sabe que o Elias, o que ele faz? Ele faz ressurgir as pessoas. Ele até citou aí um incidente que tinha acontecido no dia anterior, de um rapaz, quando viu o boneco, um dos bonecos, ele
pegou e se debruçou sobre o boneco, começou a chorar. Começou a chorar, porque ele tinha reconhecido as roupas do pai dele, que tinha morrido na semana anterior, no boneco. Então esse teatro dos bonecos tinha uma coisa meio ritual, né? Fazer ressurgir os resíduos da cidade, do progresso, de tudo mais, do projeto de reconquista na Rua do Porto, ressurgir as pessoas e o próprio rio. Por fim, só vou mencionar isso que achei interessante também, essa história dos índios, porque o Elias dizia que ele era filho de índio Paiaguá e sua mãe cabocla. Os Paiaguás, nas narrativas que se contam sobre essa cidade, foram os primeiros povoadores. Eram os povos do rio, né? Evoeve, na língua Paiaguá. Evoeve, povos Evoeve, os povos do rio, mas que ganharam o nome de Paiaguá, andarilhos do rio Paraguai, porque eles cobriam uma distância imensa. E era interessante, eu achava isso, porque os bandeirantes fizeram guerra contra os Paiaguá. Foram uma das grandes guerras contra os indígenas. E alguns relatos diziam, são os povos mais ferozes, os Paiaguá. Dizimaram. E eles colocavam as cabeças dos índios Paiaguá, cortavam as cabeças, aliás, tal como a Aparecida, cortavam as cabeças, colocavam em postes à beira dos rios, nas margens do rio. E os lugares onde os Paiaguá moravam eram justamente nas matas, onde Elias tinha levado os bonecos. Então, o lugar onde o Elias estava colocando os bonecos, fazendo, podia dizer, reviver os ancestrais, articulando essas imagens do passado, convidando os ancestrais por aqui e agora. Os bonecos eram colocados nesses barrancos, onde também os índios. E o percurso que o Elias fazia na sua carroça, ele percorria os barrancos do rio, ia até a Vila Boys, onde ele tinha trabalhado, mas onde ele sabia que essa Vila Boys, na indústria de tecelagem, essa Vila Boys tinha sido construído, tinha uma praça em frente. Mas essa praça era cemitério dos Paiaguás. E todo dia o Elias fazia esse percurso na carroça, puxado por um cavalo chamado Lontra, pelos barrancos do rio até esse cemitério Paiaguá. E depois ia até o final, pela chácara do Morato, onde moravam seu pai, que ele dizia índio, e sua mãe, que já tinham falecido. E depois ia até a Ponte do Caixão, onde apareciam os corpos levados pelas enxurradas do rio. E nesse percurso ele juntava os resíduos, de quais fazia, acho que ele nem diria bonecos, mas pessoas, porque para ele os bonecos eram pessoas. Mas são essas as histórias que eu tinha para compartilhar.